Bom dia a todos. Tenho uma pergunta para você que está nos assistindo agora. E se eu dissesse que a realidade que você vive, as experiências que você tem, e até mesmo as circunstâncias que o cercam, e se tudo isso for, em grande parte, uma criação da sua própria mente? Parece ficção científica, não é? Mas e se houvesse, em diversas tradições antigas, e até mesmo na ciência moderna, indícios poderosos de que a nossa mente, em especial aquela parte profunda e misteriosa que chamamos de subconsciente, possui um poder criador inimaginável? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje. Prepare-se para mergulhar em um universo fascinante, onde o pensamento não é apenas uma atividade interna, mas uma força real, viva e capaz de moldar o mundo exterior. Vamos entender como nossas convicções mais profundas controlam nossas ações, como a sugestão pode ser uma chave poderosa, tanto para nos limitar, quanto para nos libertar, e como essa incrível faculdade chamada imaginação é, na verdade, o grande arquiteto da nossa realidade. Veremos a surpreendente conexão da nossa mente com o próprio tecido do universo, em um nível quântico, onde tudo é potencialidade e as possibilidades são infinitas. Descobriremos que nossos pensamentos, carregados de emoção e vontade, podem se tornar entidades reais no plano invisível, influenciando a nós mesmos e até os outros. E, acima de tudo, compreenderemos a imensa responsabilidade que temos sobre o que pensamos, sentimos e desejamos, pois somos, em última instância, os senhores do nosso próprio destino. Fique conosco nesta jornada para desvendar o poder de criação mental e suas possibilidades. Um tema que pode, literalmente, transformar a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. Vamos detalhar agora os tópicos que abordamos na introdução, explorando o que as fontes nos revelam sobre o incrível poder da nossa mente. 1. A mente subconsciente. O piloto automático da nossa realidade. Nossas ações conscientes são, em grande parte, controladas por convicções e condicionamentos que residem em nossa mente subconsciente. É como um piloto automático que dirige nosso comportamento com base em programas instalados ao longo da vida. Desde a infância, absorvemos sugestões do ambiente familiar, social e comercial. E muitas vezes, aceitamos como verdadeiras ideias limitantes e falsas, sem questionar, apenas porque nos foram sugeridas repetidamente. A mente subconsciente é descrita como onipotente e onisciente. Ela controla todas as funções silenciosas, involuntárias e vegetativas do corpo. Curiosamente, ela não usa os órgãos naturais da visão, percebendo por intuição, e pode até ter capacidades como clarividência e clareaudiência. Ela também é descrita como o elo de ligação entre a mente universal e a mente consciente. Um ponto crucial é que o subconsciente é incapaz de fazer seleções ou comparações complexas para um raciocínio indutivo. Repetidas pesquisas mostram que ele simplesmente aceita a sugestão apresentada, por mais falsa que seja. Se você der sugestões erradas ao seu subconsciente, ele as aceitará como verdadeiras e fará com que se manifestem como condições, experiências e eventos em sua vida. Uma sugestão só tem poder se for aceita mentalmente, fazendo com que os poderes subconscientes operem de acordo com a sua natureza. A boa notícia é que é possível reverter condicionamentos negativos e programar o subconsciente de forma construtiva. O melhor estado para impressionar a mente subconsciente é um estado sonolento, ou semelhante ao sono, onde o esforço consciente é mínimo, permitindo que uma ideia seja transmitida de maneira silenciosa, passiva e receptiva. Pesquisas em neurociência mostram que frequências de ondas cerebrais como alfa, teta e delta aumentam a sugestionabilidade e o acesso ao subconsciente, suprimindo a mente analítica. Em especial no estado teta, nos tornamos mais programáveis, pois há um véu fino entre a mente consciente e a subconsciente, e a passividade mental aumenta a receptividade à sugestão. A autossugestão
Um processo repetitivo de alimentar o subconsciente com declarações positivas pode se traduzir em realidade. No entanto, a simples repetição não é suficiente. Ela deve ser acompanhada de emoções e visualizações. 2. A imaginação. A ferramenta de criação da mente. A imaginação é definida como a formação de imagens mentais e conceitos, do que não está diretamente presente aos sentidos. É uma das faculdades primárias e mais poderosas da mente. Grandes cientistas, artistas e místicos a utilizaram como um instrumento essencial para suas descobertas e criações. Quando disciplinada e controlada, a imaginação abre as profundezas da mente subconsciente e pode gerar invenções, obras de arte e insights. Os místicos sempre afirmaram que os objetos da imaginação são as realidades verdadeiras, e a manifestação física é apenas uma testemunha delas. O mundo físico seria uma revelação dos estados com os quais a imaginação se funde. O estado em que pensamos e sentimos determina o mundo objetivo em que vivemos. A imaginação tem propriedade absoluta sobre todos os elementos da consciência, projetando ideias e dando-lhes visibilidade. Grandes pensadores a consideram a pedra angular sobre a qual todo o sucesso na vida é construído. Gênios como Nicolau Copérnico, Nikola Tesla e Leonardo da Vinci utilizaram sua imaginação desenvolvida para revolucionar seus campos, seja visualizando invenções complexas sem modelos físicos ou meditando sobre ideias para criar obras-primas. Pela imaginação, aquilo que está latente ou dormindo nas profundezas da consciência é despertado e recebe forma. É através da imaginação que começamos a criar, mesmo antes de qualquer ação física. Nosso cérebro começa a criar imagens de como seria o futuro desejado. Pesquisas demonstram que a visualização permite mudar nosso cérebro para criar um novo nível de mente apenas pensando. Este processo começa no lobo frontal, o centro criativo do cérebro, que, ao ser ativado pela visualização, recruta circuitos cerebrais relacionados a aprendizados e experiências, fazendo o cérebro disparar em novos padrões. A realização dos nossos desejos depende da intensidade da nossa imaginação, e não de fatos ou circunstâncias externas. As imagens mentais e padrões são manifestados pelo amor e pelo vínculo emocional que temos por eles. Quaisquer ideias ou desejos percebidos como verdadeiros e emocionalmente significativos são realizados pelo subconsciente com precisão. As imagens e circunstâncias que vemos nos sonhos, por exemplo, são criações da nossa própria imaginação e revelam nossos conceitos de nós mesmos. Ao transformarmos o eu, nosso mundo se dissolve e se remodela em harmonia com nossa imaginação. 3. A conexão quântica. O universo como campo de possibilidades. As fontes apontam para uma conexão profunda entre a mente e a natureza fundamental da realidade, que a física quântica começa a explorar. Existe um reino de potencialidade que não consiste em coisas materiais, mas em formas semelhantes à mente. A realidade essencial, segundo tradições religiosas, não está no mundo material visível, mas em uma parte transcendente que pode agir sobre nós. Este reino de potencialidade é um campo de estados de tudo o que é possível no mundo. As partículas que compõem o mundo material não são sólidas e permanentes. Elas são ondas que têm a natureza dos pensamentos. Essas ondas são, na verdade, ondas de probabilidade, vazias de massa ou energia, mas contendo informações. Elas representam um estado de espera para ser atualizado. Átomos são sistemas de estados virtuais incontáveis que contêm as possibilidades futuras de um sistema. Sem eles, nada poderia acontecer e não haveria mudança. O mundo visível emerge de uma ordem transcendente através da atualização desses estados virtuais. A física, neste sentido, é secundária ao metafísico. O universo é descrito como um oceano de ondas imateriais e invisíveis no reino da potencialidade, conectadas de forma que criam uma totalidade indivisível. Partículas materiais surgem constantemente desse reino e se dissolvem nele novamente.
Esta totalidade e interconexão cósmica significam que cada partícula está em contato instantâneo com todas as outras. A potencialidade cósmica é, inclusive, o domínio mental do universo. A mecânica quântica demonstra que fazemos parte de um ciclo de feedback que vincula nossos atos conscientes às respostas conscientes do campo quântico. O mundo físico é visto como uma manifestação da mente, onde a percepção de padrões de energia dá origem às impressões da forma que experienciamos. A realidade não pode ser independente da consciência, pois o mundo que vemos é algo mental. A realidade física é criada pelo processo de observação, medição e conhecimento. O ato de conhecer cria um nó no estado quântico, o que é descrito como o colapso da função de onda. As partículas subatômicas que compõem nossa realidade não existem realmente como substância sólida, mas como probabilidades e tendências a assumir padrões. A potencialidade cósmica busca a expressão. Nosso mundo interior de pensamento e sentimento está conectado a este reino imaterial, o campo quântico, onde todas as possibilidades existem simultaneamente como energia, luz e informação. Alterar o padrão neste campo através da mudança de pensamentos e formação de imagens mentais, autossugestão, altera literalmente nossa realidade tridimensional. Ao percebermos que somos potencialidade pura, nos alinhamos com os poderes que manifestam tudo no universo. 4. Formas pensamento. Entidades criadas pela nossa mente. No plano físico, um pensamento pode ser invisível e intangível, mas as fontes afirmam que ele não é menos real em sua própria região, com sua matéria sutil. O pensamento é descrito como um ser vivo e ativo, que sobrevive como uma entidade gerada pelo poder da mente. Pensamentos são coisas. Eles têm tenacidade, coerência e vida. Todo pensamento, ao evoluir, passa para o mundo interior e se torna uma entidade ativa, sobrevivendo por um período proporcional à intensidade original da ação cerebral que o gerou. Embora muitas vezes invisíveis a olho nu, as formas pensamento podem se manifestar de várias maneiras, influenciando o comportamento, atraindo experiências específicas ou até mesmo afetando o mundo físico. Um bom pensamento pode se perpetuar como um poder benéfico e um maligno como um demônio maléfico. Nossa aura, que representa nossos corpos superiores, mental e emocional, astral, está diretamente envolvida na aparição dessas formas. Pensamentos fortes emitem vibrações e formam essas entidades, que se revestem de uma matéria sutil, tornando-se uma espécie de criatura viva, onde a força do pensamento é a alma e a matéria vivificada é o corpo. A forma pensamento construída pode permanecer na aura do seu criador, formando uma parede densa, que pode levar à obsessão por suas próprias ideias, ou encontrar o caminho para a aura de outra pessoa ou grupo com a mesma taxa vibratória, o que pode explicar fenômenos como sectarismo e fanatismo. Uma forma pensamento forte pode ser absorvida por outro corpo mental, se conseguir despertar uma vibração simpática. Caso contrário, pode retornar ao remetente com maior poder. É importante notar que a maioria das formas pensamento não se afasta da vizinhança do pensador, permanecendo em sua aura. Formas pensamento negativas que permanecem podem prejudicar o pensador, agindo como um agente envenenador, enquanto pensamentos positivos geram formas correspondentes que reforçam positivamente o Criador. Um pensamento de amor e proteção dirigido a alguém amado pode criar uma forma que permanece na aura dessa pessoa como um agente de blindagem e proteção, buscando servir e defender. Mães, por exemplo, criam verdadeiros anjos da guarda, com suas orações por filhos distantes. Existe uma variedade infinita de cores e formas nessas entidades, pois cada pensamento atrai a matéria apropriada para sua expressão e a coloca em vibração.
O caráter do pensamento decide a cor. Formas pensamento são geralmente inconscientes e não têm autoconsciência, funcionando com a energia que retém. Elas dependem da energia mental que as fortalece e retirá-la as enfraquece. Criar formas pensamento positivas é uma técnica psicológica para impactar a mentalidade e o bem-estar, identificando crenças limitantes negativas e substituindo-as por fortalecedoras. 5. Atenção, intenção, vontade e emoção. A força diretora e energizadora. Não apenas o pensamento em si, mas também a atenção, a intenção, a vontade e a emoção desempenham papéis cruciais no poder de criação mental. A atenção é descrita como uma vibração de energia que pode alterar a estrutura da realidade, mudando seus elementos subatômicos para corresponder à nossa consciência. Ela é a porta de entrada para o recurso criativo infinito. Temos a capacidade de influenciar nossas realidades pessoais através do simples ato da atenção. A atenção pode influenciar não apenas nossa percepção, mas também a energia que recebemos da natureza. A intenção é a atenção com propósito, uma energia pré-determinada por trás da atenção, um campo de energia guiado por ideias ou objetivos. Experimentos demonstraram que a intenção e a atenção, juntamente com a emoção, podem influenciar a realidade física em níveis sutis, como alterar o pH da água. A atenção é uma projeção da energia da consciência, uma força poderosa. Tudo aquilo em que focamos nossa atenção tende a se intensificar, para o bem ou para o mal. A atenção direcionada pode construir a criatividade e curar o corpo e a mente, enquanto a atenção negativa pode exacerbar sintomas. O que pensamos repetidamente e em que focamos nossa atenção é o que nos tornamos neurologicamente. A atenção traz tudo à vida. Focar a atenção na dor, por exemplo, ativa os circuitos cerebrais correspondentes e a faz existir. Desviar a atenção desliga esses circuitos. A vontade e a emoção interagem com o pensamento. A vontade direciona o pensamento. O pensamento carregado de emoção e vontade tem vida e pode se estender até sua materialização, se for persistente e não for interrompido. A vontade é o leme que guia a trajetória. É pelo pensar, sentir e querer que agimos e construímos. A fé, por exemplo, que move montanhas, é sentida e sintoniza com esferas superiores, plasmando formas pensamento positivas. Disciplinar as emoções é crucial, pois há uma distância entre a mente e o coração. 6. Responsabilidade, vigilância e o domínio de si mesmo. Diante deste poder criador, surge a imensa responsabilidade sobre nossos pensamentos. Somos o que pensamos, sentimos e queremos. O pensamento pode construir ou destruir, dependendo se é persistente e direcionado para o bem ou para o mal. Pensar no bem gera formas boas. Pensar negativamente gera formas destrutivas que podem trazer enfermidade. Pensar mal de alguém, por exemplo, causa mal a si mesmo primeiro, pois o gerador do pensamento é o primeiro a receber sua intensidade negativa. A vigilância constante do pensamento é fundamental. Nossa vida é, em grande parte, nossa responsabilidade e fruto do nosso livre-arbítrio. A infelicidade não é culpa dos outros. Precisamos trabalhar e exercitar o cérebro na vibração correta. A oração é descrita como a sublimidade do pensamento, uma tentativa de alcançar o Criador, elevando nosso padrão vibratório. Pensamentos são ondas eletromagnéticas que alcançam patamares espirituais. A oração verdadeira traduz intimamente paz. Praticar o bem e orar cria um padrão vibratório superior que sintoniza com espíritos benéficos e auxiliares. Rebaixar o padrão sintoniza com influências negativas. O orar e trabalhar, ora et labora, é visto como essencial, onde o trabalho efetivo no bem é a oração posta em prática. Essa prática constante de focar no bem e pedir auxílio na prece atrai auxílio espiritual. É possível gerenciar o pensamento em prol do equilíbrio emocional. Precisamos cuidar do que pensamos, pois isso repercute em nosso agir
e é envolvido por emoções que constroem a força do pensamento. A melhoria do trabalho já é vista como uma forma de oração. Somos senhores da nossa própria vida, e o espírito é o comandante. Ter uma mente sã implica células orgânicas harmônicas. Uma mente em desarmonia desequilibra as células. Mesmo diante de influências externas, como de espíritos perturbadores, podemos desviar mudando a forma de pensar, frequência, através da prece e da vigilância. Se a pessoa se compraz no pensamento negativo, ela se associa a ele, e a obsessão é uma associação de mente a mente. O lado oculto da vida revela que cada ato, palavra e pensamento tem sua consequência no mundo invisível. E esses resultados invisíveis são frequentemente mais importantes que os visíveis. O homem sábio ordena sua vida considerando todo o mundo em que vive, não apenas o exterior. Conclusão. Em resumo, as fontes que exploramos hoje nos apresentam uma visão poderosa e integrada do ser humano e do universo. Vimos que o subconsciente, essa vasta e influenciável parte da nossa mente, é o campo fértil onde as sugestões e as imagens da imaginação se enraizam e comandam nossas ações e experiências. A imaginação, a faculdade de formar imagens mentais e conceitos, é a ferramenta primária pela qual damos forma aos nossos desejos e ideais, projetando nosso mundo interior para a manifestação exterior. Essa capacidade criativa não é algo isolado, mas está intrinsecamente ligada à própria natureza quântica da realidade, onde tudo é potencialidade. O mundo físico é uma manifestação da mente, e nossa observação e atenção desempenham um papel ativo na criação do que experienciamos. Nossos pensamentos, carregados de vontade e emoção, são energias vivas que geram entidades reais, chamadas formas-pensamento, capazes de influenciar nosso ambiente interno e externo. Vimos a importância fundamental da atenção e da intenção em direcionar essa energia criativa, intensificando aquilo em que focamos. E, acima de tudo, fomos lembrados da nossa responsabilidade e livre-arbítrio. Somos os construtores da nossa própria realidade através do que pensamos, sentimos e queremos. E a vigilância constante, a prática do bem e a oração são as chaves para dominar essa força poderosa e direcioná-la para a criação de uma vida mais plena, harmoniosa e feliz. O poder de criação mental não é um mito, mas uma possibilidade real ao alcance de cada um de nós. Baseado em transcrições dos canais YouTube, Poder do Eu Superior e FIEB TV, e no Briefing, O Poder Criador da Mente e a Realidade Quântica.